A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, céu azul, 15 graus é a temperatura aqui no centro de Caxias do Sul. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer inenarrável estar em sua companhia, pensando bem, dá para ser feliz. É o Teoria de Tudo em mais uma edição de número 716. Ao infinito e além é o nosso lema, né? Vamos lá! O Teoria de Tudo que começa sempre com o apoio da Unicesumar, Top Down Informática, TV Caxias, Canal 14 da NET nas suas redes sociais junto conosco. Bangu Pub e Restaurante, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica Tecnicar, CPR Rodas e Pneus, amigos queridos que estão conosco e também, claro, Valéria Monteiro, né, a jornalista que tem o seu site valeriamonteiro.com.br em parceria conosco. Também vamos falar de arte, vamos falar de cultura, vamos falar de empreendedorismo também nesta edição do programa. Lembrando sempre que você nos ouve pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp e, claro, no nosso rádio portal sabecaxias.com.br. É a nossa rádio portal, ou seja, tem notícia para você ler, para você ouvir, para você meditar, para você pensar. Pensando bem, dá para ser feliz. Como o nosso programa é atemporal e fica gravado aí com backups, né, e fica para você nos consumir em qualquer parte do tempo, a gente lembra alguns destaques do Brasil e do mundo. Você encontra também em Sabe Caxias, ao longo desta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Mercado financeiro reduz para 5,25 a estimativa de inflação neste ano no Brasil. Irã dispara quase 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra. Mais uma guerra, né? Muito triste. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 9 rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Governo gaúcho comprará radares meteorológicos para a prevenção de desastres climáticos no estado. Demorou, né? Caixa começa a pagar parcela de junho do Bolsa Família. Trump diz que os Estados Unidos podem se envolver em conflito entre Israel e Irã. Bom, enfim, isso é para você saber o que está rolando, né, no mundo, no Brasil, no mundo ao longo desta segunda-feira, como eu disse, dia 16 de junho de 2025. E vamos falar sobre arte, sobre cultura, sobre vida. Ela já chegou aqui e já estabelecemos uma relação, né? Conversou, se apresentou com uma força muito contagiante, eu diria. É o espetáculo Em Cena com a Maria do Horto Coelho, que já iniciou em circulação gratuita desde o dia 14 de junho. A atriz Maria do Horto Coelho, com uma trajetória que remonta a
nada mais, nada menos que 1947, e prestes a completar 93 anos em 2025, retorna aos palcos com o Monólogo em Cena, espetáculo que teve a sua estreia em 2009. A montagem inicia uma nova circulação em Caxias do Sul, com apresentações gratuitas em 4 espaços culturais da cidade. E, né, o Teoria de Tudo está recebendo esta atriz querida e muito carismática desde a sua chegada aqui. Estou falando com ela pela primeira vez e já atesto isso. Maria do Horto Coelho, bom dia! Como você mesmo disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes e telespectadores para as suas perguntinhas. Então, estou à sua disposição. Eu quero primeiro o seu documento. A senhora não tem 93 anos. Isso é uma fake news, Maria do Horto. A senhora deve ter eu lhe daria uns 70 anos de idade, mais ou menos. Não, é bondade. Não, sabe de uma coisa que eu acho interessante? Ultimamente eu tenho achado muito, muito estranho até as pessoas se espantarem da minha idade, de eu estar nessa idade ainda no palco, entendeu? Mas eu acho que enquanto você pode, você faz. Né? Mas 92, 93, 90, eu brinco muito, eu digo que eu já passei do tempo regulamentar, né? já estou nos pênaltis, eu continuo fazendo gol. Isso aí. Maria do Horto, não é só pela tua idade, é pela tua vitalidade, pela maneira de você se expressar. Desde que eu vi você entrar aqui, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque isso já traz pra gente assim, uma energia boa. Eu não sei o tempo. Na verdade, eu acho que eu nasci assim, entendeu? Já com essa... Eu nunca pensei em ser atriz, mas como eu sempre fui levada para espetáculos com meus pais, entendeu? Sempre me incentivaram no sentido de adquirir cultura e eu acompanhava os meus pais a todo e qualquer espetáculo. Tá? Inclusive, vou contar que eu tinha 9 anos de idade quando eu assistia Dercy Gonçalves pela primeira vez ao vivo. Então, foi uma experiência fantástica, porque me deu esse pedaço de arte, né? Esse pedaço da arte que é o teatro, sendo que eu fiz também televisão, fiz rádio, não, nessa sequência, mas é interessante que eu comecei mesmo pelo teatro de uma forma interessante, porque eu não procurei, eu fui convidada, porque eu era a única pessoa que estava assistindo um ensaio, eu era a única que estava assistindo o primeiro ensaio de uma peça, mas vamos começar do princípio. É que na minha cidade, eu sou de Santa Maria, havia o grupo pertencente à União Santamariense de Estudantes, esse setor de teatro. E todos os anos eles montavam um espetáculo adulto, aonde eram os atores, atrizes e toda a técnica eram estudantes, entendeu? Já de segundo grau e tal. E as peças montadas eram peças de adulto. E naquele ano também, em 1947, já estava escolhido o tema, a peça, o diretor, e começava o ensaio. E eu fui convidada por uma menina amiga que também fazia parte do elenco para assistir o primeiro ensaio. No primeiro, eu digo, não, mas não vão me deixar assistir. Não, vamos. Eu digo, tá bom, vamos. Nesse momento, lá, o pessoal estava se preparando para começar o ensaio, chega uma menina e diz ao diretor, olha, hoje a Edi não vai poder participar porque tem muito trabalho no colégio. Ele olhou para mim, entregou o texto e disse, toma. Eu disse, o que eu vou fazer? Vai marcar. Tá, então, marquei e tal. E havia uma coisa muito interessante que eu me dei conta ali, na marcação, que a minha experiência de assistir teatro estava me facilitando de obedecer à ordem daquele diretor. Certo. Segundo ensaio, como eu tinha sido, me tinha sido permitido assistir aquele ensaio, eu fui no outro.
Chega a mesma menina e diz: a Edi não vai poder participar esse ano. Ele olhou para mim e disse, me estendeu o texto e disse: toma, eu vou marcar. Disse, não, vai estrear. Vai estrear. E foi assim. A partir daí eu participei todos os anos em que eu estive em Santa Maria, uns 4 anos, a partir daí, eu participei dos espetáculos. Depois, nesse meio tempo, eu faço um concurso para serviço público, passo e vou para Porto Alegre. Lá, vamos encurtar a história, Miguel. Lá, um amigo de infância que já trabalhava na Rádio Farroupilha e estava assumindo também uma função na televisão que estava sendo inaugurada, me encontra e me convida, vai fazer televisão com a gente. E eu pergunto, fazer o quê? Diz ele, o teatro, teleteatro, como tu fizeste. E daí, Miguel, mais uma vez encurtando, eu fui para a TV. Que era ao vivo, né? Ao vivo, não, meu Deus, é um teatro ao vivo com um número maior de espectadores, sem sombra de dúvida, né? E aí eu fui, me dei bem, nunca largando a minha função pública. Sim. Essa não. Tanto que eu me aposentei como servidora pública. Sim. Né? E consegui fazer as duas coisas nesse momento, o meu trabalho no serviço público e a televisão. Aí, continuando, eu sou convidada. À vontade, eu quero lhe ouvir, estou aqui para lhe ouvir. Aí, continuando, eu sou convidada para fazer radioteatro na Rádio Farroupilha. Aceito. Quer dizer, a vida começou a ficar meio corrida. Estando na Rádio Farroupilha, fiz muitos anos de Rádio Farroupilha, mais de 10 anos na rádio, eu sou convidada por uma agência, por uma gravadora, para gravar textos comerciais. Aceitei. Então, aí ficou uma loucura a minha vida. Como é que era? Vamos pausar. Como é que era um texto comercial da época, Maria Eduarda? Como de hoje. Igual? Igual. O texto comercial era como de hoje. Bem, você tem que levar em conta que você tem que fazer a propaganda, no caso, de um objeto, de uma roupa, de um alimento, como hoje. Entendeu? É bem assim. Não tem. Se eu vou gravar aqui, se eu pego um texto comercial que você tem, é a mesma coisa. O que depende é do produto. O que depende é do produto. Ou é mais, se você vai fazer um comercial de um brinquedo de criança, já muda o tom. Então, mas é igual, é como hoje. E eu aceitei e toquei a vida. Aí os filhos começaram a crescer. Os dois, eu tenho um casal, que hoje eu já sou bisavó, né? Eu já sou bisavó. E não era, eu estava vendo que não estava mais ficando muito bom essa vida familiar com a profissional. Então eu fui deixando. Deixei a TV, depois deixei a rádio, depois deixei o escritório esse de gravações. E fiquei só com a meu trabalho de serviço público. A vida foi passando e foi passando até que, pulando etapas, pulando etapas aqui, sim. Meus filhos vêm fazer faculdade aqui, eu já estava viúva, então onde é que eu vou? Vou para Caxias, porque a minha família é assim, eu tenho uma família muito grande, sim. Nós somos 9 irmãos, tá? E esses 9 irmãos se multiplicam, né? Tem cunhada, tem sobrinho, tem netos e bisnetos, estão então todos a família ainda, é muito grande. Mas como meu pai era cuiabano, eu tenho também irmãos em Cuiabá. Olha. Então eu brinco muito que às vezes eu tenho que pegar o passaporte para ir ver meus irmãos lá em Cuiabá. É verdade. Ou eles vêm também. E essa peça, vamos a essa peça. Sim, sim. Peça, vamos falar da peça, né? Eu gosto que a senhora tem
essa eloquência toda e também conhecimento de rádio, de televisão, já antecipou Sim. as perguntas. Não, e já me ajudou também, né? Com faltou o cinema. O que a senhora também fez no cinema? Eu já fiz eu gravava, porque naquela época não tinha, como você já disse, era tudo ao vivo. Sim. Mas para fazer um comercial, muitas vezes a gente tinha que filmar. Filmar comerciais. Sim. Filmar o comercial. E depois, com o tempo, eu fui convidado para fazer cinema. Eu tenho uma memória muito boa, mas acontece uma coisa muito engraçada. Não me pergunta o título. Não me pergunta o título, porque eu também escrevo e muitas vezes eu não sei o título daquilo que eu escrevo. Eu sei o assunto, mas não sei o título. É uma coisa assim. Sim. E onde é que nós estávamos? Sobre o cinema. Nós estávamos no cinema e mais no cinema eu comecei a fazer aqui. Porque eu acho maravilhoso o que está acontecendo aqui em Caxias, tanto no âmbito teatral, como na rádio e como no cinema. Eles têm feito produções maravilhosas aqui. Inclusive, eu ganhei um prêmio num festival aqui, o festival, não me pergunte o nome, eu acho que eu não vou lembrar, Cine Serra, uma coisa assim, que era do Troian e do Ledaros, entendeu? Sim, é o Cine Serra. Serra, não? Isso. E eu participei de um curta, não? Que foi, não me lembro, não interessa. Eu participei desse curta e no Cine Serra, eu ganhei como melhor atriz do festival. Olha. Com o filme Ia Dizer Que Voltei. Entendeu? Sim, sim. Sob a batuta do Matheus Frazão. Essa turma. E tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com jovens. Sim. Eu aprendo tanto, a gente troca tanto informação. Entendeu? É verdade. Talvez isso me ajude bastante na continuidade dessa minha arte. Tá? Agora, inclusive, nós vamos filmar em janeiro o longa deste que já foi curta. Tá? Então, já está planejado. Já está planejado, eles já estão trabalhando bastante na confecção. E em janeiro, pelo menos é a minha informação, que nós vamos filmar em janeiro. Olha que legal. E eu tenho fôlego, né? Mas é para fazer monólogo, né? Eu tenho fôlego. Tá ótimo. Mas ótimo. E eu estou aqui também disposta a responder perguntas. Não, mas com certeza... Eu acho que eu já contei tudo. Não, senhora, a senhora contou uma parte resumida, muito bem recortada, né, pela sua... capacidade, inclusive, né, de resumir os fatos. E aí sim, a gente vai entrar nessa questão do monólogo, né? O espetáculo em cena. Como é o espetáculo? Vamos começar pela autora. Eu tenho uma das minhas irmãs que escreve divinamente. Sim. E ela mora em Porto Alegre. Eu sempre estou lá, né? E ela me mostra os trabalhos dela. Ela escreve livros infantis, ela escreve poemas e escreve textos para teatro. E lá em Porto Alegre ela trabalha também com isso. Maria de Lourdes é sua irmã? Maria de Lourdes Coelho Torres é a minha irmã. É legal. E vou contar, num parênteses, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai, que servidor público, foi transferido para Caxias. E ela nasceu aqui. Olha. Então, o Encena pertence a Caxias, de qualquer maneira, porque a autora é caxiense. Estava no seu roteiro e na família, né, Caxias, não tinha saída. Estava no meu roteiro. De vida. Porque papai era transferido seguidamente, então a gente estava em Caxias, de Caxias a gente foi para Passo Fundo, Cachoeiro, volta para Santa Maria e vai aí, tipo Globetrotter ou qualquer coisa desse gênero, né? Sim. Mas, então, o que ocorreu? Num determinado dia que eu estou lá, ela me mostra o texto e diz, lê
Esse aqui eu acabei de fazer, ler. E eu ali li, tal, li, me apaixonei pelo texto, mas eu não tinha o direito, nem o atrevimento de perguntar, de pedir o texto para mim. Só eu perguntei, e tu vais dar para quem esse texto? Diz ela, escrevi para ti. Foi um presentaço, né? Uhum. Foi um presentaço, isso aí. É, de fato, um monólogo lindo, muito lindo, e difícil, porque monólogo todo é difícil. Todo é difícil porque você pode, como você não tem um contraponto, você não tem um colega, uma colega, alguma coisa que lhe dê a deixa é você mesmo que dá. Sim. Entendeu? Você mesmo tem que, naquele momento em que você está contando uma história, pula a um gatilho e você volta para o presente para conversar com aquelas pessoas que lhe tiraram de cena. Sim. Porque é assim, né? O espetáculo começa, é uma atriz velha que é arrancada de cena durante o espetáculo. E ela quer, por 2 homens. E ela quer saber dessas 2 criaturas o porquê de tudo isso. E ela discute com eles um determinado tempo, exige deles uma explicação e o texto vai levando para o gatilho onde ela começa a contar a história dela. Aí ela passa a contar a história dela. Tá? Porque é muito interessante a união daquele momento em que ela está conversando com eles, para ela, no devaneio, ela começa a contar a história. Olha. Ela está contando a história e, de repente, ela volta a conversar com eles, porque ela ainda continua preocupada por que foi tirada de cena. E desenrola a peça toda assim. Não me pergunte o final, porque eu não conto. Não. Só a sinopse, né? Essa é a sinopse. E nós estivemos, esse fim de semana, nos moinhos da cascata, né? Ou a cascata do moinho. E o espetáculo foi muito bom. Foi muito bom. O EBA, produtos notáveis lá, né? A Alenizine, né? A turma toda lá. Maravilhosa. Fomos recebidos assim, como nós esperávamos, como nós sabíamos que eles são. São maravilhosos, receptivos, entendeu? E talentosos. Uma trupe são maravilhosa muito talentosos, que nós temos. Né? Eu sou uma grande fã daquela turma lá, sabe? E agora nós temos... Eu estou com uma colinha aqui para te contar. Fica à vontade. Agora nós temos o SESC, mês que vem, no dia 19 e 20 de julho, estamos no SESC. Perfeito. Muito bem. Agosto. Agosto, dia 16 e 17, lá no Tem Gente. Sim. E setembro, na Casa da Cultura, no dia 20 e 21 de setembro. Então, essa nossa programação agora. Um reencontro com a história viva do teatro, representada por uma artista que atravessa décadas com talento, coragem e sensibilidade, mas está no nosso presente, isso que é legal. E é por aí, Miguel. E a vida vai seguindo o seu rumo. Como um rio, não é? A gente vai, como aquele rio que ultrapassa as pedras, deixa as pedras, né? Vai passando ao lado das pedras e muitas vezes se machuca. O rio também se machuca. Também se machuca, né? E a vida é assim. Mas é preciso você ter não só esperança, porque a esperança, como diz o ditado, é a última que morre. Não é a última que morre. Mas ter aquela disposição de fazer aquilo que você pode e que você quer fazer. E faça. O rio também se machuca, adorei. Poético, sensível, né? O rio é sensível, mas é isso aí. Muito bem, você que quiser saber mais, procure nas redes aí também o apoio da Companhia Teatral Atores Reunidos, tem todas as informações disponíveis também aqui no programa. Eu conversei com Maria do Horto Coelho, contando essa resumida, né, história. Nós vamos conversar outras vezes com ela e falar também da vida.
A peça em cena que é gratuita, né? O pessoal retira o ingresso antes, né? É gratuito, né? Os ingressos. É Uhum. gratuito o espetáculo, porque nós fomos contemplados Sim, pela a lei do Aldir Blanc para perfeito. fazer esses espetáculos aqui dentro da cidade. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Disponha quando precisar de alguém que conte outra história. Sempre. Eu até Adorei. posso inventar. Ah, então, é arte, Tá né? certo? É. Aos seus ouvintes e espectadores e o pessoal de todas as áreas que o ouvem e escutam e assistem, um bom dia. Bom Uma dia. boa semana, um bom mês, um bom ano, uma boa vida. Verdade. Muito obrigado, querida. Foi um prazer, eu repito. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo aqui em Sabe Caxias, né? Por toda a plataforma. Nós vamos com o intervalo do esporte. Em seguida, nós voltamos também para falar sobre o pessoal da Microempa, que vai estar aqui tratando do Prêmio Mulher Empreendedora. Mas enquanto isso, né? Nós vamos de esporte com o Joselito Santos, que está aqui na área já. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com o quadro Por Dentro da Bola, nesta noite de domingo, 15 de junho de 2025, mas também qualquer momento, qualquer horário no Rádio Portal Sabe Caxias, por toda a plataforma. Eu sou Miguel Brambila. É um prazer estar em sua companhia. Passamos aqui um passando para falar aí da dupla Caju. Juventude está aí de recesso, o Caxias é líder, né? Enfim, vamos trazer ele, Joselito Santos, para mais um bate-papo, como sempre, né? Esse quadro que segue na tradição aí do esporte aqui de Sabe Caxias, que também é rádio para você. Alô, alô, Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. E tem festa no Caxias, né? Olha, o Caxias está em lua de mel com seu torcedor, o Caxias cresce muito na competição e na noite deste sábado o Caxias fez algo que fazia muito tempo que não acontecia, que era mais uma vitória fora de casa. O Caxias já tinha vencido o Figueirense e agora acabou vencendo o Belo, como é conhecido o Botafogo da Paraíba, né? O Caxias acabou saindo atrás, mas virou a partida. Aconteceu ao contrário de uma outra partida no Nordeste contra o Itabaiana, onde o Caxias saiu na frente e sofreu a virada. Dessa vez o Caxias saiu atrás e conseguiu a virada e, por consequência, por conta de vários resultados paralelos, inclusive depois eu vou passar a classificação da Série C, o Caxias hoje até o torcedor tá brincando, né? Segue o líder, Miguel Brambila. Que bom, coisa boa, né? O Caxias que é sempre dramática a sua história, é difícil mesmo para, né, para a sua realidade, que foi de Série D, já é um segundo ano na Série C, já está com uma expertise, né, interessante, então tem que comemorar, né? O negócio é um dia de cada vez, né? Como na vida, né, José? Claro, não, sem dúvida alguma. Eu até acabei brincando por conta disso, que muitos torcedores acabaram até me procurando e me perguntando, depois dessa vitória, tu acha que o Caxias vai subir? E eu sempre sou um cara extremamente cauteloso nas minhas análises, e eu disse, olha, o Caxias vai brigar. Na minha opinião, o Caxias vai brigar para subir. Eu não entendo mais que o Caxias, agora o campeonato do Caxias não é mais pensar em rebaixamento. O Caxias já está com 18 pontos, não cai mais. O Caxias não cai mais. Porque para cair, o Caxias não teria que fazer mais nenhum ponto, ou pelo menos ele tem que chegar a 21 pontos para não cair. E o Caxias tem pelo menos mais 10 jogos para conquistar, são 30 pontos, né, Miguel? Se ele não conseguir 3 pontos em 30, e até agora o Caxias em 9 jogos conquistou 6 vitórias, o Caxias vai conquistar muito mais vitórias, sem dúvida alguma. É o único time da Série C que é 100% em casa, então essa campanha em casa, se ela seguir 100%, o Caxias vai ser um dos times diferenciados. Na realidade, dentro da rodada, o Caxias, eu até vou dar uma olhadinha aqui, até agora,
ainda tem CSA e Floresta, e Náutico e Maringá. Mas até o presente momento, o Caxias foi o único time que venceu fora de casa, tá, Miguel? A maioria dos jogos saíram empatados, e tem os times que jogaram em casa e confirmaram seu favoritismo em casa. Agora, o Caxias fez o diferente. O Caxias foi a Paraíba, que é um clima totalmente diferente do que nós estamos enfrentando hoje aqui, 11 graus, estava praticamente 30 graus lá em João Pessoa, no Almeidão, e o Caxias venceu. O Caxias saiu atrás, mas conseguiu a virada. E se tu quiser, a gente já pode falar um pouquinho o que eu entendi dessa partida, Miguel. Claro, fica à vontade. Eu vou botar depois só uma palhinha aqui do treinador, né, do Júnior Rocha, mas pode falar à vontade aí. Bom, o que aconteceu? O Caxias, ele, na minha opinião, ele teve algumas particularidades, principalmente no primeiro tempo. Os primeiros minutos, ou até os 17 minutos, que é onde o Caxias acabou sofrendo o gol, e o próprio treinador do Caxias disse que é um gol bobo, um gol que o Caxias não deveria tomar. O Caxias estava bem. O Caxias já tinha finalizações, o Caxias tinha triangulações, principalmente pelos lados, com o Iago, o Marcelo, que vem crescendo muito, os dois laterais da equipe do Caxias, tanto o Thiago Enes quanto o Marcelo, mas em especial o Marcelo, me parece que ofensivamente ele vem crescendo bastante. E aí eu já vou colocar um parênteses aqui, Miguel, por isso que eu falo da questão de ter cautela, de que o torcedor obviamente está feliz, está eufórico, e eu acho que esse é o papel do torcedor mesmo. O torcedor tem que estar eufórico, o Caxias é líder, o Caxias vem bem, tem que estar eufórico, tem que pensar em Série B, tem que pensar tudo isso. Mas nós que somos da crônica, nós que analisamos o futebol, a gente analisa o que está vendo. O Caxias, sim, do meio para frente, na minha opinião, Miguel, o Caxias está muito bem armado. Tanto é que é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, só por essa questão, o Caxias já está muito bem. O Caxias já fez 16 gols em 9 jogos. É bastante, né, Miguel? Então, e acabou tomando 11 até agora, então tem 5 gols de saldo. É um dos melhores saldos também da competição nacional. Mas o problema que eu vejo do Caxias é do meio para trás. Por quê? O Caxias é um time que ali dentro, fora de casa, ele está propondo, e é isso que me parece que o Júnior Rocha ele busca. Ele não quer ser um treinador defensivo, ele não quer ser um treinador cauteloso. Ele, como se diz, a melhor defesa é o ataque. Só que eu ainda sinto fragilidades defensivas do Caxias. E quando eu falo fragilidades defensivas, não é no sentido somente dos zagueiros. É toda uma linha de defesa, principalmente os volantes. E o próprio treinador falou, o time do Caxias é baixo. Tirando os zagueiros e o centroavante, o Caxias é um time muito baixo. Então, na bola aérea, o Caxias sofre muito. Mas não só na bola aérea. O gol da equipe do Botafogo da Paraíba foi, como diria meu amigo Rafael Balgarten, foi uma pichotada do Pedro Cuiabá, né, que é um jogador que vem fazendo uma boa Série C, mas ele acabou furando em bola, e aí sobrou para um jogador muito interessante, o Gabriel Honório, camiseta número 19 da equipe do Botafogo da Paraíba, e acabou estufando a rede do Caxias aos 17 minutos. Até ali, Miguel, o Caxias vinha bem. O Caxias vinha jogando, vinha tentando, vinha assustando até mesmo em bolas paradas, por escanteios não, perdão, o Caxias foi ter escanteio só no segundo tempo, mas por faltas, até mesmo chutes de fora da área, o Caxias começou a ser perigoso. E aí o que aconteceu? O Caxias tomou o gol aos 17 minutos, e o Botafogo começou a tomar as rédeas do jogo, dizendo, eu estou jogando em casa, eu vou para cima de vocês e eu vou vencer essa partida. E aí, dos 17 aos 30 minutos, vamos dizer assim, o Caxias não jogou nada. O Caxias não conseguia jogar, o Caxias não conseguia ficar com a bola. O Botafogo da Paraíba pressionava o Caxias tinha muitas dificuldades. E é um bom time. Não é só porque o Caxias virou. Como eu disse, eu analiso as duas equipes. Eu acho que o Botafogo ele tem um time interessante. Tem peças bem interessantes. Não foi competente ontem, enfim, mas isso aí é uma questão do Botafogo, ele que tem que se ajustar ali na Paraíba. Mas dos 17 até os 30, só deu Botafogo. Botafogo foi melhor que a equipe do Caxias, com escanteios também, com faltas, com jogadas bizonhas do Caxias, o Caxias saindo errado, o goleiro Thiago Coelho saiu errado, o goleiro da equipe do Caxias até em dados momentos me parecia que ele ia sair porque ele estava com algum problema no joelho, mas ele mesmo falou na entrevista para o Matheus Maciel da Rádio Caxias, dizendo que ele conversou com o médico disse que não teria problema, então ele retornou para o segundo tempo. E aí, dos 30 minutos até o final do primeiro tempo, o Caxias voltou a equilibrar.
Então, foi um primeiro tempo onde o Caxias não fez uma má partida, mas também não fez uma boa partida. Foi de regular para bom, não foi um absurdo de bom, mas também não foi uma má partida da equipe do Caxias. E aí, o que aconteceu? Aos 43 minutos, o Calisson cruza pelo lado esquerdo, e o único centroavante até aqui, Miguel, o Eduardo Melo, né, que é o menino do Criciúma que veio naquele pacotão que veio do Criciúma para o Caxias, o Eduardo Melo, o Eliedson e o Peterson, mas por enquanto me parece que o Eduardo Melo mesmo que está se firmando. O único centroavante que não havia feito gol fez. E um golaço, Miguel, uma cabeçada assim fulminante, uma cabeçada forte no ângulo do goleiro da equipe do Botafogo, dando números finais no primeiro tempo, Miguel Brandão. 1-1. Legal, vamos 1-1, depois nós vamos falar então, né, dessa virada. Vamos botar um pouco aqui, né, do treinador para que a gente escute a sua vibração, né? Não tô falando nada ainda. Júnior, é um resultado importante que deixa o Caxias. Vou parar um minuto aqui para dizer, o Júnior Rocha procurando o repórter parecia, né, aquele cara que fica procurando a carteira lá no de Travolta. Cadê o repórter? Estamos na coletiva. Vamos lá. Na primeira colocação da tabela de classificação, por onde passou essa vitória? A gente vem falando dessa cobrança que tem, né, de jogo fora de casa. O Caxias já tinha uma vitória, mas agora consegue mais uma. E hoje, né, é engraçado que o Caxias em alguns momentos saiu ganhando e tomou virada. Hoje foi o contrário, saiu atrás e conseguiu um resultado positivo. Onde que passou tudo isso? Boa noite. Boa noite. Cara, eu acho que assim, além da coletividade, né, muito importante, nossa equipe aqui, nós tivemos algo que é negociável no futebol hoje, nos dias atuais, aí, que é competitividade e organização. A gente iniciou bem o jogo, controlando bem o jogo, só tivemos um gol, né, que... Eu acho que já está de bom tamanho esses segundos, porque, né, coletividade, competitividade, né, valores que parecem óbvios, mas que nem todo mundo consegue a receita, não é? Todo mundo quer ganhar, mas às vezes não é o suficiente. Então foi né, uma boa colocação, eu acho, já de início, né? A análise do jogo, é claro que é importante, eu acho que ele tem ido bem nas análises, enfim, Joselito, e aí nós temos o segundo tempo e o Caxias virou, né? Aí vem o segundo tempo e até se questionava por que o Calisson tinha saído, porque ele deu o cruzamento para o Eduardo Melo e, mais uma vez, foi um dos melhores extremas que o Caxias tem. O Caxias está bem de atacantes, o Iago pelo lado esquerdo também já fez uma baita partida, e o Calisson pelo lado direito, mas ele teve um problema no adutor. Então entrou o Douglas Esquilo no seu lugar. E aí no segundo tempo já foi um pouquinho diferente. Segundo tempo, obviamente, a equipe do Botafogo começou a fazer muitas trocas e tentou pressionar a equipe do Caxias, porque estava 1-1, fazendo o segundo gol. Obviamente ia ter uma tranquilidade maior por estar jogando em casa, nos seus domínios, enfim, naquele campo que ele conhece, mas não foi o que aconteceu. O Caxias acabou fazendo o gol, na realidade. Quando a equipe do Botafogo até pressionava a equipe do Caxias no segundo tempo, a equipe do Caxias, aqui numa roubada de bola, do Pedro Cuiabá, principalmente, que acabou errando no primeiro, mas no segundo ele deu uma assistência. Deu uma assistência para o Thomas Bastos, que é o principal jogador, na minha opinião, do Caxias. Ele e o Thiago Coelho são os principais jogadores da equipe Graná nessa Série C de Campeonato Brasileiro. É o 10, é o referência, então é o capitão, né? É bom lembrar que o Thomas Bastos é o capitão. E na entrada da área ele bateu no cantinho do goleiro da equipe do Botafogo e acabou colocando, então, números finais em termos de gols, né? A equipe do Caxias acabou vencendo por 2-1 e ficando na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? Porque a Ponte Preta tinha acabado antes de o Caxias entrar em campo, a Ponte Preta tinha terminado no Moisés Lucarelli, 0-0 com o ABC, então com esse resultado o Caxias ia ser líder e ninguém ia tirar essa liderança do Caxias, obviamente, nessa rodada, né? Porque a próxima vai ser só daqui a 15 dias, por conta do Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Tanto a Série A quanto a Série C, elas estão tendo algumas mudanças. A Série B, ao que me parece, não tem nenhuma mudança. Mas a Série A, ela tá parada, né? Tanto é que depois nós vamos comentar a respeito do Juventude.
e a dupla Grenal que estão parados, e o Caxias, ou a Série C, enfim, acaba nesse período, Miguel, são jogos a cada 15 dias. Então, neste momento, o Caxias vai ficar pelo menos 15 dias na liderança. E aí, depois, obviamente, nós vamos falar da próxima partida no dia 29 de junho, que é contra o Ituano. Mas falando ainda mais de segundo tempo, ele mudou bastante a equipe do Caxias, ele acabou tirando os 2 volantes, colocou outro volante que, na minha opinião, ele é titular, é um jogador de extrema qualidade, mas ele tem um problema crônico de lesões, que é o Mantua. O Mantua roubou bola, o Mantua dá para ver que ele é um jogador de qualidade, ele já deu aquele passe mais refinado. Então, para mim, ele é um jogador que o Caxias pode sim apostar. Tem essa questão da lesão, mas em termos de qualidade, é um atleta de muito, mas muita qualidade mesmo. O Mantua. Entrou o Gustavo Nescau, que aí existe essa briga agora. O Caxias tem 3 centroavantes, né? O Eduardo Melo, o Gustavo Nescau e o Helder, que está com um problema no joelho, ele vai voltar no final desse mês, salvo engano. Então o Caxias, ao que tudo indica, não irá mais atrás de centroavante, até porque o Eduardo Melo agora deu a resposta, né? Como é importante a gestão de vestiário, né, Miguel? Porque todo mundo pedia Gustavo Nescau, e ele apostou no menino, e o menino, eu vi ele no jogo contra o Floresta, não tinha como também ter uma análise tão profunda do garoto, porque ele foi jogar no lado, e ele não ele é um centroavante. E aí, às vezes, que ele jogou de centroavante, eu sempre dizia, olha, eu acho que eu até gosto desse menino, porque ele tenta, pelo menos, ele briga, é um jogador alto, forte, e foi o que nas palavras do Júnior Rocha, ele disse que ele é um cavalo, porque ele é forte, ele é incisivo, e é mais ou menos o que ele demonstrou lá na Paraíba. E agora ele fez gol, Miguel, ele vai começar a ter um pouquinho mais de confiança, porque é o que me parece o time do Caxias. O Caxias está confiante, né? E foi perguntado durante essa semana para o Júnior Rocha o que mudou, porque é praticamente o mesmo time do Luizinho Vieira. E ele, obviamente, dentro da ética dele, ele disse que ele só colocou os jogadores nas suas posições respectivas e começou a dizer, tu tem que fazer isso nessa tua função. Organizou a equipe do Caxias. O Caxias é um time organizado, tu sabe como o Caxias joga. Então, sim, essa campanha, se tu me pedisse, olha, de 50% a 60% chama-se Júnior Rocha. Muito bem, o treinador muda, né? Eu senti isso na seleção brasileira. Se tu quiser terminar o Caxias, falar 2 minutos da seleção brasileira, que mudou completamente contra o Paraguai, né? Completamente chutando de fora da área, mesmo os jogadores, mas com mais vontade, né? Mais competitividade. Organização, né? O Ancelotti, ele acabou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Júnior Rocha fez com o Caxias, guardadas as devidas proporções. Mas o Ancelotti aí fez de uma forma diferente. A defesa do Brasil me parece ser mais sólida. O que ainda o Júnior Rocha precisa melhorar no Caxias é a defesa. E já na seleção brasileira, o que provavelmente o Ancelotti vai começar a melhorar, e ele fez isso no Real Madrid, fez nos outros times que ele foi campeão, no Milan, enfim, o ataque dele sempre foi muito bom. É um treinador que não precisa nenhum tipo de apresentação, um dos maiores treinadores do mundo, sem dúvida alguma, né, o Carlo Ancelotti. E ele trouxe, sim, uma... jogou, na minha opinião, na seleção, foi contra o Paraguai. O Bruno Guimarães jogou muito bem, muitos jogadores que, e na minha opinião, encontrou um zagueiro bem interessante, tá? Que é aquele Alex Ribeiro. Eu gostei desse zagueiro. Ele joga no Lille da França, e eu gostei bastante desse zagueiro pelo lado esquerdo. Então, acho que aos pouquinhos a seleção, e eu sou um torcedor da seleção, eu quero que a seleção faça uma boa Copa do Mundo no ano que vem. Se a gente vai conseguir o Hexa, a gente não sabe, obviamente, porque a Argentina está na frente do Brasil, a Espanha está na frente, a França, tem muitos países que estão na frente do Brasil. Mas assim, daqui a pouquinho aquela história, né? O Brasil tem camisa, é isso aí. Estamos na chuva para se molhar, meu amigo. E a camisa da seleção é muito pesada. É muito pesada. Em 70 e outros momentos já fomos mal nas eliminatórias e chegamos lá e matamos a pau. Já estamos lá, importante é lá. Agora é outro campeonato. É isso aí. Essa fase acabou, né? Que já é Copa do Mundo. Essa fase acabou. Enfim. Sim. Então, 1 minuto para terminar de Caxias e mais um pouquinho para a gente fazer uma aterrissagem aqui, né, do resto da pauta. Joselito Santos, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. É isso aí, bom, o Caxias, então, como eu falei, tá feliz, o torcedor tá feliz, obviamente toda a direção, jogadores, staff, todos estão felizes porque o Caxias é líder e não sai dessa liderança. Ninguém que jogar ainda, ou que, por exemplo, o Caxias, a rodada vai se encerrar com CSA e Floresta,
e Náutico e Maringá. Isso não influencia na equipe do Caxias, porque quem poderia influenciar a Ponte Preta acabou empatando, que está com 17 pontos. Então, para fechar, Miguel, nós vamos falar da classificação, como é que tá. O Caxias é o primeiro com 18 pontos, Ponte Preta é o segundo com 17, mas ainda está bem equilibrado. É bom, por isso que o Caxias preza muito a questão do pé no chão, né? Então, o Caxias, 18 pontos é o primeiro, Ponte Preta é o segundo com 17, e aí temos o Ipiranga, mais um gaúcho, ó. O Ipiranga de Erechim é o terceiro com 16, Londrina é o quarto com 16, o Brusque é o quinto com 15, o CSA é o sexto com 13, o Maringá é o sétimo com 13, e o Ituano é o oitavo com 13. Então, para te ver, o Caxias já abriu 6 pontos do nono colocado. Isso é bem importante, são 2 vitórias, que é o Floresta, que está com 12 pontos, mas o Caxias tem que ficar atento, que tem Ponte Preta, tem Ipiranga, tem Londrina, tem vários times que estão querendo ali tirar a primeira colocação. E os últimos colocados seriam Retrô, Itabaiana, Confiança e Anápolis. Uma curiosidade aqui, o Retrô está com 8 pontos e todos os outros, Itabaiana, Confiança e Anápolis, têm 7 pontos. O campeonato está bem equilibrado, Miguel. Tem 10 jogos ainda, mas está bem equilibrado o campeonato. E catimbado também, não dá para vacilar. Por dentro da bola. Dar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo aqui em Sabe Caxias, né? Está ouvindo também, né? Pela nossa rádio sabecaxias.com.br, está no Facebook junto conosco, enfim, por toda a plataforma, o Infinito e Além. É um prazer estar sempre em sua companhia. Ao vivo, 10 horas e 55 minutos, mas em qualquer parte, né? Você está também necessitando olhar o relógio, porque pode, né, ser em outro momento. Nós vamos falar de empreendedorismo nesse momento. A Microempra abriu inscrições ao Prêmio Empreendedorismo Feminino 2025. A 8ª edição do evento, realizado pelo Núcleo Setorial de Empreendedoras da Microempra, foi apresentada na quarta-feira, dia 11. Um evento muito legal lá na sede, estive lá, né? A conexão e a visibilidade das mulheres participantes são os pilares que norteiam a 8ª edição do Prêmio Empreendedorismo Feminino da Microempra. Eu vou conversar com as meninas que estão aqui para tratar sobre este assunto. A Tainara Bandeira Miranda, coordenadora do Núcleo Setorial Empreendedoras da Microempra, e a Michele Borges, nucleada do Núcleo das Empreendedoras e que também é empresária. Deixa eu trazer elas para a tela aqui, né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a imagem delas, depois aqui eu vou melhorar, para que a gente possa botar elas bonitinhas aqui, né? Assim. Enquanto elas falam aqui, a gente ajeita, né? A gente vai conversar então com as meninas. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas. Bom dia, Miguel. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui, né? Tainara, conta um pouco, deixa eu dar um oi aqui também, né? Para tua colega Michele Borges. Michele, bom dia, tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo certo. É um prazer a gente estar aqui nesse momento para falar sobre esse prêmio tão importante. Conta um pouquinho da história aí, né? Por gentileza, o que é, como quando será, enfim. Bom, o Prêmio Empreendedorismo Feminino, ele está na 8ª edição. Ele era realizado pela entidade Microempra e há algumas edições atrás ele passou a ser, então, exclusividade do Núcleo Empreendedoras. Começou as inscrições no dia 11 de junho e o prêmio realmente vai ser no dia 12 de novembro. As inscrições elas vão até 15 de julho. Pelo site da Microempra. Lá no site da Microempra tem um linkzinho que vai ao Prêmio Empreendedorismo Feminino, mas, se eu não me engano, o site completo é microempra.com.br/empreendedorismo feminino.
E qual é a importância, enfim, né? Como é que vocês atribuem essa premiação? O que ela traz, né, de acréscimo, né, vamos dizer, né, para o papel do empreendedorismo feminino? Bom, esse prêmio, ele tem um objetivo de dar visibilidade para as empreendedoras de Caxias do Sul. Então, toda empreendedora, microempreendedora, ou daqui a pouco uma profissional liberal devidamente cadastrada na sua categoria, ela pode se inscrever. E esse objetivo é que ela se reconheça como empreendedora, as que não se reconhecem ainda, e as que já são umas grandes empreendedoras, que elas possam inspirar outras mulheres a continuar crescendo e daqui a pouco ter a sua liberdade financeira ou atingir os seus sonhos de fazer o seu trabalho da forma como gostaria. Então, esse objetivo do prêmio, ele visa sempre este objetivo, todas as edições, e esse ano a gente tem um diferencial, que é o nosso evento Conexões Inspiradoras, que vai acontecer em setembro para as candidatas. Então, o nosso número máximo de candidatas esse ano é 50, a gente espera atingir essa meta, e estamos bem confiantes na divulgação para a gente ter essas inscritas, essas candidatas. Essa 8ª edição, à medida que ele vai ganhando tradição também, né, já vai formando também mentorias de pessoas que participaram e que tiveram, né, a cultura desse empreendedorismo também agregada, né, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. Então a gente pensa, por isso que a importância, né, de estar nucleada, como disse, né, Michelle? Exatamente, eu vou passar aqui o microfone. Eu olhei para a Michelle e perguntei para ti, né? Mas a gente vai fazendo essa troca, que eu acho que é justamente isso que é importante, né? Como a Thay trouxe, esse projeto do prêmio, ele vai muito além da premiação em si. É para aquela mulher que muitas vezes não se enxerga como empresária, não se enxerga como empreendedora, mas que desenvolve o seu trabalho para, sim, o recurso financeiro, mas que ajuda na sociedade, que faz, né, todo um equilíbrio dentre todas as coisas que a mulher está sujeita, inerente aqui no dia a dia. Então, é além da premiação, Miguel, é ela entender que sim, ela pode inspirar outras mulheres, ela pode se conectar, ela tem uma visibilidade, ela se enxerga como alguém importante. Então, esse prêmio é fundamental para todas as mulheres que realmente precisam também se enxergar, porque nem todas ainda se enxergam como empreendedoras. Quando tu fala todas as coisas, acho que é importante contextualizar as dificuldades que a mulher enfrenta no mercado de trabalho, no dia a dia, né, na aceitação da sociedade como líderes, né, que inspiram. Exatamente, quando a gente fala em mulheres empreendedoras, geralmente quando a gente é menor, a gente pensa em grandes lideranças e a gente não se enxerga em tal patamar. Mas a gente também desenvolve um papel importante onde a gente está, seja equilibrar as demandas do trabalho, equilibrar as demandas da sociedade, do vínculo a que pertence, os filhos, porque mulher tem esse desafio que é uma carga maior, marido, enfim, família como um todo, e é importante a gente entender que todas nós passamos por isso, e nessa imersão que a Thay falou que a gente vai ter ali em setembro, também a gente vai conseguir trabalhar vários pilares para todas as participantes levarem algo, não somente a ganhadora, que vai vencer lá no dia da premiação, mas que todas possam ter isso muito consigo, que os meus desafios são iguais os da Thay, que são iguais os das demais nucleadas, das demais participantes. Então é bem importante trazer todos esses papéis que a gente está incluso no dia a dia. Tu é nucleada, o que te levou a ser nucleada? Como é que tu descobriu a microempa? Tu é biomédica, né? Sim, eu sou biomédica. Na verdade, foi justamente o me sentir sozinha dentro do consultório, ficar só nos atendimentos e não me enxergar como empresária, como empreendedora, que me levou a buscar. E eu fiz algo que, muito simples, assim, eu digitei mesmo lá no Google, empreendedoras em Caxias do Sul, porque eu queria participar de algo para entender que outras mulheres passavam, né, pelo mesmo que eu, de me sentir sozinha com todas as demandas e tribulações. E aí encontrei o núcleo e tenho me desenvolvido de uma enorme forma, tanto profissional quanto pessoal. Então é bem importante. Que legal. Você que é marido, né, como eu,
sabe que vocês estão nas demandas e atribulações, né? Acho melhor melhorar essa parada aí. É porque a sobrecarga acaba que sempre Sim. fica, né? Uma demanda um pouquinho maior sobre a mulher. E tá tudo certo, faz parte do nosso dia a dia. Mas é importante a gente saber que a gente não está sozinha. E que a gente Claro. pode ser muito boa em casa e muito boa lá fora também, profissionalmente falando. Não, e o marido pode melhorar, eu sei. Pode, Não, deve. não é fácil, porque você, né? Porque a caverna ainda faz parte a caverna ainda puxa um pouco, né? Sim. Nós homens para a direção do comodismo, né? Inclusive, a questão familiar, né? Acho que a Thay também pode abordar esse assunto. Muitas vezes a mulher não se enxerga como empresária, como empreendedora, como líder, justamente porque a família não apoia. Então, o marido enxerga só como alguém que faz uma costura, que corta um cabelo, alguém, ela tá fazendo unha, tá fazendo um bico. E muitas vezes a própria família não ajuda, não estimula. É isso. Com certeza, até vindo para cá eu estava pensando, eu fiquei pensando comigo assim, de onde que vem essa vontade de empreender? E daí eu me dei por conta que a minha família inteira é empreendedora, né? O nono e a nona tiveram 9 filhos e eu acho que um só é CLT. Qual área que tu atua? Eu sou da área trabalhista, sou advogada na área trabalhista. E desde muito cedo eu sempre quis empreender, sempre quis dizer, eu dizia, né, que eu ia ter o meu negócio, meu trabalho, né, e fazer do meu jeito. E aconteceu, né? Aos pouquinhos foi acontecendo. Meus pais também são empreendedores, apesar do meu pai ter sido metalúrgico por muitos anos, ele conciliava com outras demandas. Então, eu acho que está no sangue isso. Claro. Mas, de fato, eu acho que o que me tornou, assim, empreendedora de verdade foi me tornar mãe, né? Eu acho que toda mulher, quando nasce uma criança ali, nasce uma mãe empreendedora de alguma forma. Não, com certeza. Administrar uma casa, administrar, né, a vida como um todo, não é. As mulheres são mais fortes, são capazes. Eu não estou menosprezando, não estou generalizando nada, mas é uma característica que se viu na sociedade, né? Aqui, falo nono e nona também, né? A gente sabe que a gente tem uma imigração muito forte de pessoas que superaram desafios enormes, e o homem é mais forte quando a mulher é forte, né? Se a mulher tem problemas, se a mulher, né, e ela tem, e se ela não consegue consigo resolver e com o marido, eu acho importante ela ter outras mulheres para se ajudar, porque vai refletir na família, vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. Até tu estava falando, né, que dentro de casa a própria mulher ela é administradora da casa, mesmo cuidando da casa, não tendo esse trabalho externo. Então isso e a mulher precisa, né? Eu digo desde que eu entrei no núcleo que a construção que foi feita pelas mulheres que vieram antes de nós para abrir o caminho da gente, para que hoje a gente possa ter a voz que temos, apesar de ainda não ser o suficiente, cabe a nós e não mais. É difícil tu atribuir a função de permanecer abrindo esses caminhos para um homem, sendo que a gente é quem sabe o que é melhor para nós. Então, óbvio que nas lideranças a gente tem a grande maioria como homem, e a gente precisa da ajuda, obviamente, não estou aqui separando de que homem e mulher nada disso, mas a gente sabe as nossas demandas, então é a gente que tem que chegar e mostrar isso, né? Muito bem, eu coloquei aqui na legenda as informações sobre a premiação. Se vocês quiserem convidar também, né, quem é que pode participar, quem não pode, enfim, tem que ser nucleado ou não? Qualquer mulher? Não precisa ser nucleada, não precisa ser associada à microempa. Basta que tenha, então, um CNPJ, tenha uma trajetória empreendedora, represente uma empresa, ou então que seja uma profissional liberal devidamente cadastrada na sua categoria. Perdão, faz a inscrição no site da Microempa, responde ali a um questionário, tem que fazer um vídeo de 2 minutos, é o que vai basear o júri técnico, então é este vídeo de 2 minutos, lá no site tem as dicas de como gravar, e também tem perguntas norteadoras para então definir ali o que ser falado nesse vídeo. Então é bem importante ler bem certinho as instruções no site. Muito bem, muito obrigado, foi um prazer. Bom dia para vocês. Obrigada pela oportunidade, bom dia. Bom dia. O Teoria de Tudo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa